Olá, estamos iniciando mais um programa Literatura Local, uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras. E hoje eu trago para conversar aqui comigo mais um dos novos acadêmicos da Academia Passo Fundense de Letras que entraram este ano na academia, e ele é historiador, editor e escritor. Hoje eu vou conversar com Alex Antônio Vanin. Tudo bem? Seja muito bem-vindo, Alex. Tudo bem, meu nobre confrade Aleixo. É uma grata satisfação estar aqui falando com você, com os espectadores, né? E eu espero que seja um bom bate-papo aí. Com certeza. Começando com uma pergunta bem direta, assim. Eu percebi que você tem vários textos aqui mais técnicos da área justamente acadêmica, né? Você tem interesse pela literatura artística também? Sim, com certeza. Na verdade, é aí o nascedouro, digamos assim, do meu gosto pelas letras, né? Eu começo escrevendo já desde pequeno histórias assim, sempre me fascinou a narrativa, né? Sempre estar narrando. Então, é algo que fez parte da minha formação. Sempre gostei muito de escrever, desde bem jovem, assim. E no fim das contas, eu acabei escolhendo uma faculdade que justamente tinha a ver com escrever, né, com produzir. Então, eu acabei escolhendo a história por esse gosto pela escrita e também pelo gosto pela história, né? Então, eu acabo juntando duas coisas no meu ofício de historiador. O historiador é aquele que pesquisa a história e que depois a comunica através das letras, via de regra, né? Sim, sim. Mas no caso, assim, a tua formação enquanto leitor, como é que se deu? Não foi com livros técnicos. Também, né? Quais foram os principais autores, assim? Olha, desde criança, sim, eu comecei lendo clássicos. Eu lembro que acho que o primeiro livro que me impactou bastante, que eu gostei, que eu li mais de uma vez em sequência, foi Robinson Crusoe. Eu achava a história que é quase um diário, né? Claro. Não, tem tudo a ver justamente com a profissão do historiador. Também, de certa forma, né? Que certa é um relato. Nunca tinha pensado sobre isso, mas... Na ilha, né? Exato. Olha aí. No tempo dos descobrimentos, enfim, né? Eu achei sempre muito fascinante. Há anos que não leio, né? Mas foi aí. Eu acho que essa foi uma primeira leitura, assim, bem pueril, mas que me deu, assim, um boost para continuar lendo, né? E aí, os Três Mosqueteiros, e fomos indo, né? E ao longo dos anos eu fui qualificando a leitura, enfim. Teve um período que eu li bastante os russos, né? E já na adolescência, né? Dostoiévski, Tolstói. E aquela época contestadora. Aquela época que todo mundo existencial. Né? Exatamente. Então a gente tem que ler o pessoal da Rússia, né? Não, com certeza. Nesse passar dessa base só vai, né? Se lê os russos na adolescência passando disso. Tá tranquilo. Até. Mas também literaturas de outros lugares do mundo e também brasileira, né? Enfim, Machado e outros que são os nossos clássicos. E atualmente tenho lido Érico Veríssimo, né? E tenho lido outros aí brasileiros e me aventurado aí na leitura de alguns livros daquele estilo distópico, né? Tal qual George Orwell, né? Mas outras produções que têm esse viés distópico que me é muito interessante. Já leu Aldous Huxley? Sim. Prefere Aldous Huxley ou George Orwell? Olha, na minha... Prefere, né? Como se fosse... Como se as opções fossem boas, né? Qual a melhor distopia, né? Na verdade, eu prefiro, né, enquanto literatura, o 1984 do Orwell, mas eu acho que o Huxley acertou mais, como seria a distopia dos nossos tempos atuais, enfim. Mas eu tenho lido Nós, que é de um russo, Zamyatin, que foi a inspiração do Orwell e depois, obviamente, do Huxley também, né? Uma distopia mais antiga, dos primeiros anos da União Soviética, muito interessante. E essa, justamente, né, a literatura em si, ela é uma narrativa, né? Para dar um pulo disso para o gosto por contar a história. Mas assim, por que contar histórias do modo acadêmico? Você escreve também? Você pratica a escrita artística também ou só a escrita acadêmica?
Sim, pratico, mas eu ainda não tive o prazer e nem talvez a coragem de publicar coisas mais com o viés artístico, né? Mas é, na verdade, algo que é inescapável. Por que não teve a coragem? É porque ainda não juntei, assim, bastante escritos, né? Porque eu gosto mais da prosa, da narração, né, comprida. Eu não gosto tanto da poesia. Tenho poesia, mas elas são mais esparsas. Então, grandes histórias, grandes narrativas, eu vou escrevendo aos poucos, né? E é por isso que eu talvez não tenha publicado, porque não tenha terminado ainda nada, né? Mas eu gosto muito de escrever, assim, artisticamente também, embora não se tenha visto tanto. Porque quando a gente está escrevendo um livro técnico como esses que eu trouxe, né, esses de história, a gente está preso a um métier, podemos dizer assim, né, do como fazer. Há um roteiro, né? Você tem um roteiro de como agir. Isso, você tem que deixar bem claro os objetivos, como você fez e tal. Então isso engessa bastante a tua criatividade, de certa forma, né? Muito embora a gente aprenda a pesquisar, a gente sabe muito pouco narrar em história, né? É sempre um grande desafio, porque é difícil você colocar aí uns recursos estilísticos de forma sem que isso, de certa forma, seja visto ou seja mal interpretado pelos nossos pares na academia, né? Na academia, eu digo, da produção científica, né? Então, é difícil imprimir um estilo próprio a esses textos mais acadêmicos, e isso faz com que, em um outro escopo, a gente produza, né, fora da academia, coisas mais leves, né? Que podem ter um tema histórico, né? Mas que tem uma narrativa por trás que não é essa dura, engessada, né? Mas também, né, o meio acadêmico, né, da universidade, né, se referindo à universidade, me parece que essa forma de escrita mais acadêmica, ela também traz uma certa segurança, né? Porque você tem um roteiro ali para seguir. Agora, na escrita criativa, você se joga, né, do nada em direção ao nada. Não sei se você tem esse sentimento também. Sim, na verdade sim, mas eu vou te confessar que eu demoro mais para escrever, mais para colocar no papel, coisas de produção científica. Porque justamente fico pensando, né, no como estou fazendo, se o que estou fazendo faz parte do como fazer história, né, do como escrever um artigo científico, por exemplo, um capítulo de livro. E quando eu estou escrevendo artisticamente, digamos assim, o negócio é lá, eu sento, escrevo e fico a maior felicidade Mais do mundo. tranquilo, mais prazer naquele momento escrito. Exatamente. E depois o pensamento crítico não vem? Será que o que eu escrevi tá bom? Será que não tá ruim? Sempre vem, mas eu costumo ser menos rígido comigo escrevendo assim artisticamente do que uma produção científica. Não sei, me dá muito mais prazer, eu sou mais, digamos assim, tolerante com o que eu escrevo, né? Eu acho assim, quando eu escrevo assim artisticamente, me parece mais leve, mais solto, e eu vejo a mim mesmo mais no texto. Sabe que isso me lembra muito Humberto Eco, né? Humberto Eco, que era um acadêmico da universidade, no sentido de universitário, tinha toda uma carreira, né, na academia, na universidade, e depois escreveu O Nome da Rosa, e eu li um livro dele onde ele fala um pouco sobre o processo criativo. Ele era obcecado, assim, obsessivo pelos detalhes, justamente porque ele tinha esse pé, digamos assim, na ciência, né? Exato. Então, se eu não me engano, tem uma parte do livro, não sei qual, acho que é o Pêndulo de Foucault, que o personagem passa em frente a um prédio, passa em um lugar. E aí ele realmente foi naquele lugar, passou no horário que ele coloca no livro, os detalhes, para conseguir transpor para a história do livro exatamente aquilo, né, como era, digamos assim, como seria. Sensacional. Não, é sensacional, e ao mesmo tempo tu percebe que tinha toda uma obsessão ali por trás, era obsessivo com a escrita. Na escrita criativa tu tem essa obsessão na escrita acadêmica, as duas se conversam ou são coisas diferentes? Eu diria que sim, porque o tipo de produção artística que eu faço, mais literária, ela tem assim um viés histórico, né? Eu não consigo escapar, são duas coisas que eu não consigo fugir. Mas eu sempre tento buscar detalhes que não teria em uma produção científica, né? E que eu sei que eu posso colocar e contribuir para que o autor se sinta mais próximo a essa história, né? Essa história seria a produção científica. Ela tem aí um distanciamento, uma frieza aí, nós podemos dizer, né? Do próprio método, né? Claro. Mas eu acho que o artístico, assim, a gente pode trazer, o literário,
mais para próximo das pessoas. E aí os detalhes são fundamentais, né? Porque a pessoa sinta as coisas que a gente está escrevendo e comunicando, né? E esses textos que você está escrevendo, que ainda não vieram à luz, que devem vir à luz em breve, né? Amanhã eu já vou lhe cobrar. Esses textos que você está escrevendo, eles têm a ver com a história de Passo Fundo, têm a ver com a história do Rio Grande do Sul, do local, ou não tem nada a ver com isso? Um deles, sim, não posso adiantar, né, para não estragar a surpresa, mas um deles, sim, no século XIX, Passo Fundo. Então, é todo Século XIX. toda uma coisa diferente. Não, narrativa histórica mesmo, né? Que se antiga, mas histórica mesmo. Exatamente. Então, aí um ambiente diferente que a gente tem que fazer justamente isso, construir nos detalhes, né, e fazendo essa narrativa aí, que eu acho que vai ser sensacional aqui pra gente e, de maneira geral, para qualquer um que quiser ler. Sabe que ano passado, o Gabriel Cavaleiro Toninho, Gabito, contando muitas histórias, ele publicou um livro falando sobre a lenda da Mãe Preta, né? Sim. E isso um livro para literatura infantil, né? Para ser usado nas escolas, né? Isso me remete a uma questão assim que eu ouvi um historiador esses tempos atrás, dando uma entrevista e falando que o Brasil ele não constrói a sua própria mitologia. Porque quando a gente pega, por exemplo, um país como, claro, vamos comparar com os Estados Unidos, sempre, né? Quando a gente pega um país como os Estados Unidos, nós vamos ter uma mitologia tão forte, por exemplo, na época, no período do Velho Oeste, que as histórias do Oeste americano, por mais que sejam mentirosas, por mais que não sejam históricas, claro que não era daquela maneira, mas se criou uma mitologia. Claro. E essa mitologia foi, inclusive, para lá na Itália com o Western. Tex Willer. Né? Sim. O Western Spaghetti, o Tex, que é uma das HQs aí mais longevas da história dos quadrinhos, é italiana. Quer dizer, é tão forte esse aspecto da mitologia americana que acaba sendo produzida, reproduzida, né? Até mesmo fora dos Estados Unidos. E aí, esse historiador, ele trazia essa crítica, que o Brasil, o brasileiro, ele não construiu essa mitologia, ele não fez essa mitologia. Tu concorda com isso? Tu acha que é importante nesse sentido? Eu acho que a gente acaba não construindo algo assim tão coeso e que é inventado, na verdade, né? Tudo Sim, inventado, mas faz bem pro nosso ego, né? Faz bem quer dizer, pro nosso não, pro ego dos americanos. Sim, para eles, de certa forma, interessante porque remete a um passado que eles veem assim como heróico, né? O Velho Oeste e tal. Mas também tem muito de apagamento nessa história deles, né? É uma história eminentemente branca e esse mito é sempre dos heróis vestidos a cavalo, né? Com chapéu e tal. E eu acho que no Brasil a gente não constrói algo assim. Construímos outras coisas, né? Outros mitos e outras narrativas, mas porque nós somos muito mais diversos, né? E aí a história da Mãe Preta tá aí para mostrar isso, né? Tanto no âmbito local, quanto no regional, quanto no nacional, a gente tem muita gente que faz parte da nossa identidade, né? Em todos os tempos. Então, eu acho que nesse aspecto a gente está até melhor. Do que ter uma narrativa, é melhor ter aí todo um leque, né? Toda uma diversidade. Claro. Claro. Ou a marca do Brasil. A gente teve, por exemplo, no período, né, do romantismo, o indianismo, por exemplo. Claro. Né? Tivemos também uma certa mitologia ali, né? Sim, do índio heróico, né? Sim. Indígena heróico, né? Que remonta aí... Robes de Mel. Né? Isso, remonta aos cavaleiros do século, enfim, da Idade Média, né? Então a gente construiu uns mitos também. E às vezes até bem mitológico, porque se tu pega aquela figura da indígena, parece que ela saiu de um salão de beleza. Sim. Até porque né? eu sou da história e com aí uma especificidade que eu trabalho com história indígena e do indigenismo no Brasil, né? Isso sobretudo no século XX, mas no século XIX a gente tem justamente essa contraposição que você aí coloca, né? Tem esse indígena que é o heróico, né? E que é valorizado nas artes, na literatura, né? Mas que ele é, na verdade, uma invenção. Ele não existe. Assim como os escravos de Castro Alves também foram... Exatamente. Não conhecia nada sobre a África. Porque no mesmo período em que se está escrevendo sobre o indígena idealizado, né? É o mesmo período em que se está caçando os indígenas e promovendo o extermínio, né? Então, é sempre uma... Às vezes a gente tem isso, uns mitos que são construídos e que se a gente vê
sem estar à luz da história, parece que o século XIX era o século dos indígenas, né? Quando, na verdade, é justamente o oposto. Isso é interessante, né? Em termos de literatura, de história, as coisas acabam se misturando e é sempre muito interessante também ver essas conexões entre literatura e história. Para mim é muito interessante. Alex, nós estamos terminando o primeiro bloco, né? E no próximo eu quero falar um pouco aqui sobre os livros que você editou aí na área mais acadêmica aí, certo? Certo? Voltamos em seguida. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Olá, estamos de volta com o programa Literatura Local, uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fundense de Letras. E hoje eu estou conversando com ele que é historiador, editor e escritor, Alex Antônio Vanin. E lembrando também, né, Alex, que você agora é o mais novo, né, da Academia, e entrou com 26 anos e fez 27 agora, é isso? Exatamente. O mais novinho da academia. E já está fazendo doutorado, né, na área de História. Sim, sim. Certo? Eu entrei lá por 2015 na graduação e fui seguindo direto. Mestrado, doutorado, e ano que vem eu concluo. Mas olha, que bacana. E assim, você trabalha como editor já. Quantos anos? Olha, faz uns 7, 8 anos. Aí eu comecei em 2015, justamente dentro da faculdade, né? Editando aí nas primeiras coisas aí com gosto duvidoso em termos de diagramação. De jovem? Gosto duvidoso não. Com gosto jovem, rebelde. Exatamente. E então trabalho com edição faz uns 7, 8 anos mais ou menos. Isso. Tem uma editora? Tenho uma editora faz 4 anos já. Eu comecei em setembro de 2019. E aí, pelo selo da editora, nós publicamos já mais de 100 livros agora. Depois da virada do ano agora, foram mais de 100. Contando livros de história, né, livros mais de uma produção acadêmica, mas também do nosso subselo, selo editorial Lettere, que são livros aí de literatura, uma outra pegada aí, em termos de contos, genealogias, autobiografias. Então a gente publica um pouco de tudo dentro da Acervos. Acervos é o nome da editora, é isso? Isso, Acervos Editora. Eu tenho aqui esse exemplar, né, que é a história do Instituto Educacional de Passo Fundo, do IE. Isso? Isso. Fala um pouco para nós sobre como é que foi a edição desse livro aqui. Olha, essa edição eu trouxe justamente para o programa porque é o que eu considero até então a obra-prima em termos de diagramação e de editoração. Ele é muito bonito, muito bem ilustrado aí, é de encher os olhos quando você vai folheando. Tem umas imagens realmente muito bonitas. Muitas imagens históricas, enfim, muita gente que passou pelo IE nesses 100 anos. E é todo um trabalho diferenciado do escritor, né? Mas são coisas que não se dissociam. A gente está sempre escrevendo e produzindo, mas saber como colocar isso nas páginas de um livro é também muito interessante, né? E é um trabalho muito hercúleo, sobretudo quando se trata de livros de luxo, assim, né? Como nós podemos dizer, altamente ilustrados, enfim. Se tem de ter uma organização muito rígida, complexa e cuidar para não perder um pouco da sanidade enquanto se faz um livro bonito desses, né? Porque é todo um processo técnico que a gente tem que ir, enfim, desenvolvendo ao longo dos anos para que a gente possa fazer coisas cada vez mais complexas e bonitas, assim como o livro do IE. Então, é diferente de escrever porque é algo muito mais técnico, você não precisa ter escrito o livro para fazer a diagramação, a editoração, não é? Mas tem um envolvimento aí todo especial e diferenciado com o livro, né? Então, para falar a verdade,
eu fico aí os 3 turnos do dia em cima de livros, né? Seja na editora, seja lendo, seja escrevendo. Então, é algo... Escravo da literatura. Exatamente. Como convém, aliás, né? Quem Não estou reclamando. por esse lado, né? De fato. Realmente, assim, é bastante complexo, né? Esse trabalho de edição. E é bastante demorado também, porque exige um cuidado muito grande com os detalhes. Exato, exato. A editora, a tua editora, ela trabalhou mais com livros artísticos ou até agora mais com livros técnicos, históricos? Mais livros históricos e técnicos justamente pela natureza do editor, né? E pelas relações que a gente vai travando ao longo dos anos. Mas temos livros aí muito, muito bonitos também desse viés artístico e histórico-artístico também, né? Então é sempre muito bom, eu fico muito empolgado quando vem esses livros especiais para fazer. É sempre muito gratificante depois o resultado final. Mais de 100 livros. Mais de 100 livros. Dados. É. E esse trabalho, como é que você costuma, assim, equilibrar tudo isso? Tu falou que trabalha 3 turnos. 3 turnos, quer dizer, um turno é para o acadêmico, um turno é para editora, um turno é para o escritor, ou o escritor artístico, por enquanto, ele está a caminho, ele está vindo ainda. Se fosse possível fazer essa divisão durante o dia, eu ficaria muito feliz. Mas é impossível porque uma coisa acaba entrando dentro da outra, né? Eu começo editando e depois, por algum motivo, eu começo a pesquisar alguma coisa de história, né, para o doutorado, e de repente me vem uma ideia de uma poesia, de um verso, né, ou um parágrafo de uma história que eu estou escrevendo. Então uma coisa vai se entrelaçando com a outra, né? E é sempre a escrita, as letras, as palavras que vão tomando conta de mim. Então não tem muito como escapar, né? Eu cedo aí os meus impulsos literários e históricos, né? Mas é difícil e eu diria que justamente isso que você disse acontece. Esse escritor, o literato, o artista está muito mais obliterado nessa relação, mas certamente ele vai vir à tona. Ele está a caminho. Ele está a caminho. Não, é difícil. E isso, na verdade, assim, nós temos uma imagem do escritor e do filósofo também, agora puxando para o assado, ou do historiador, talvez, Claro. de que o sujeito que ele trabalha com filosofia, com história, ou com escrita, ele é um sujeito que ele vai ficar sentadinho o dia inteiro ali, sem fazer nada, sem viver a vida, sem respirar, e ele vai ficar pensando em coisas, né? Absorto em pensamento. Isso. Quando, na verdade, quando a gente analisa a vida de grandes escritores, a gente vê que tem toda uma efervescência ali, né? Cultural, artística, Exato. e também em termos políticos, em termos de ação, em termos de emprego, né? Quando eu falo isso, eu me lembro muito do Hemingway, né? Que tinha sido toureiro, que foi para a guerra como jornalista. Quer dizer, era gente que fazia um monte de coisa, né? O próprio Érico Veríssimo, né? Se a gente for pensar no Érico Veríssimo, ele trabalhou também como editor. Ele começou trabalhando como editor de uma revista, se não me engano, acho que era o Globo que ele editava, né? Em Porto Alegre. Quer dizer, eles trabalhavam com edição também, trabalhavam com vários momentos da produção literária, né? Até porque, claro, né? O sujeito ele é escritor, mas ele precisa, Exatamente. né? Tem que ter um meio ali de subsistência, e isso acaba, né, entrando. Mas o bom é que a gente consegue entrelaçar essas coisas, né? Seria ruim fazer uma coisa totalmente diferente de escrever, né? Ou de estar junto das letras o dia todo, né? Certamente seria muito mais penoso, muito mais difícil se encontrar nas letras nesse sentido, né? Bom que dá para juntar as coisas. Sim, e uma área acaba fortalecendo a outra, porque tu vai conhecendo todo o processo, né? Claro, porque se eu deixasse para escrever só quando eu tenho tempo de escrever algo artístico, né, digamos, no fim de semana, eu não estaria tão destro, digamos assim, em escrever, né? Eu sento e começo a escrever, né? Que é uma coisa que... Não, peraí, tu não fica esperando pela inspiração, assim, sentado, tu não faz uma meditação? Não, né? A pressão, assim, sobre mim não é tão grande. Porque é aquela coisa, né? Eu acredito muito menos naquela falácia do talento do que na verdade que é a prática da escrita. Trabalho. Não, justamente, né? Eu tô zombando porque tem também essa concepção, né? De que o artista e o escritor, ele tem que ser abençoado. Sei, uma coisa inata, assim, que desce e você escreve, né? Mas na verdade, uma prática contínua, né? Ao momento que você se dá a possibilidade de escrever sempre,
você vai estar sempre escrevendo melhor, né? Eu acredito nisso. Né? Você se engatilha para aquilo. Exatamente. Se torna mais difícil, você vai perdendo essas travas, né? De pensar assim, putz, mas será que isso que eu escrevi aqui à mão tá bom, tá ruim? E riscar, apagar, né? Eu não tenho muito disso. Vou escrevendo, depois eu risco e eu não tenho, assim, muita pena do que eu escrevo. Eu vou escrevendo. Eu acho que chega uma hora que você nem se importa mais, né? Tipo, é o que tem, é o que eu consigo, é o que eu faço. Até porque, né, na verdade, ninguém... tem, até certo ponto nós escolhemos algumas coisas e depois a gente já não escolhe mais, né? Exato. Tem um, né? Até certo ponto eu posso me arrumar melhor, ficar... Agora, eu não vou dar toda a minha cara, né? Tem coisas que a gente tem que é nossa, né? A gente, falando sobre o Érico Veríssimo, né? Você me lembra, tu já leu um Incidente em Antares? Já. Já. E é um trabalho, assim, de historiador, né? De fato. Historiador, quer dizer, é um trabalho de historiador, mas um historiador que está criando uma realidade que não necessariamente é real, entre aspas, mas que representa muito, a princípio, o desenvolvimento aqui socioeconômico do Rio Grande do Sul. Não sei se tu concorda com isso. Com as famílias rivais ali, aquela questão, né, do campo junto. E quando eu comecei a ler, porque eu fui ler esse livro e eu me impressionei, né, eu quanto leitor, assim, e não faz muitos anos que eu li, eu era um leitor, digamos assim, maduro. Sim. Mas eu fui ler o livro e eu percebi que ele... A primeira parte ali, né, tem todo aquele levantamento histórico sobre a história das famílias, e eu queria ver os mortos levantando o túmulo. Né? Que é o que mais chama atenção na história, né? As pessoas os mortos não são enterrados, voltam à vida, né? Para quem não leu o livro ainda. E aí vem protestar contra os vivos, né? Apontar as mesquinharias dos vivos em praça pública. Inclusive tem a praça, ocupa um lugar muito importante na história, porque eles vão realmente para a praça, né? Fedendo, né? Inclusive o Érico descreve tudo isso. E eu tive uma aula de história sem ser necessariamente uma história factual, né? Sim. Digamos assim. Ou enfadonha. Ou enfadonha. E hoje, anos depois de ter lido essa história, os mortos até ficaram meio que em segundo plano, mas o que mais me gravou na memória foi justamente aquela parte da história, da crítica ao desenvolvimento socioeconômico científico. É um tipo de literatura que eu gosto muito, que é essa ficção histórica, justamente, né? A gente vê um outro tempo e aquelas pessoas, aquela narrativa não é real, mas se usa da história, né? Eu acho super interessante e é talvez o que eu mais anseio escrever, né? Isso que eu ia perguntar. Aí chegou no ponto que eu quiser. É algo sensacional, como você disse, né? Para você que não é historiador, né? Imagina para quem é historiador, né? Poder pensar uma das tantas histórias que a gente tem, que a gente vê enquanto estuda, né? E ver ela narrada assim. É um sonho que eu tenho, assim, de escrever uma ficção histórica, aí longa, com detalhes. Gosto muito dessa ideia. Uma história que, sendo mentirosa, entre aspas, conta a verdade muito mais do que, às vezes, simplesmente julgar os fatos ali históricos, propriamente dito. Exatamente. Tu entra naquilo. Sim. Desses livros aqui que você trouxe, qual outro que você destacaria, assim, que você gosta bastante, além desse do Enhe? Esse daí, na verdade, eu trouxe pelo viés da edição, né, da editoração. Mas eu destacaria aí, eu acho que talvez este livro aqui, que é, obviamente, mais técnico de história, que é Sírios e Libaneses, no Centro-Norte do Rio Grande do Sul, que eu escrevi com o professor João Carlos Tedesco, meu orientador, a quem eu tributo aí uma parceria já de longos anos. É ele também que me faz ser um editor lá no início, lá em 2015. Abrindo parênteses, porque foi meu professor também, de Sociologia na Faculdade de Filosofia. Um abraço a ele também. Deixo o meu abraço para ele. E ele também foi sempre um grande incentivador, né? Aquela pessoa que sempre diz, você escreve muito bem, né? Que dá aquele gás. Você sabe que é mentira, mas você se sente, enfim, impelido em continuar, né? E a gente escreveu muitas coisas junto, estamos escrevendo coisas, né? Uma parceria que já dura todos esses anos. E a gente escreveu com a Jussara Giacomelli sobre famílias sírias e libanesas aí
na primeira metade do século XX, aqui no Rio Grande do Sul. Eu fiquei mais com a parte de Passo Fundo, né? A gente dividiu aí Erechim, Lagoa Vermelha, Soledade, e foi um livro muito interessante, muito acessado, com muitas fontes, e que a gente teve aí um retorno muito legal dos próprios descendentes da comunidade libanesa. E isso foi uma produção aí muito legal. E eu destacaria também uma coleção aí que a gente tem já desde 2019, foi a primeira publicação da Acervos, que é uma produção mais local, né, que é justamente Passo Fundo Estudos Históricos. Todo ano a gente se propõe a escrever justamente com o pessoal do Instituto Histórico, né, mas buscando outros pesquisadores que trabalharam com a história do Passo Fundo, algo sobre alguma temática mais específica da história do Passo Fundo. Aqui eu trouxe, por exemplo, a História em Imprensa, foi o nosso volume 2, então nós escrevemos junto com os jornalistas, foi algo bem interessante. Aqui tem o 3 também que a gente escreveu sobre arquitetura e urbanização, né, também foi muito bom. Agora o último que saiu ano passado foi sobre economia, então a gente está aí sempre movimentando as letras de Passo Fundo, por mais que seja no âmbito histórico, assim, a gente sempre tenta manter aí uma produção e uma inserção nossa no âmbito local, né? E agora vai movimentar mais ainda, né? Claro. A entrada na Academia Passo Fundo. Aliás, você faz parte do Instituto Histórico também, né? Também. Está fazendo parte agora de duas grandes associações aqui de Passo Fundo, né? Alex, foi um prazer conversar com você hoje. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Lembrando que o programa Literatura Local é uma parceria entre a TV Câmara de Passo Fundo e a Academia Passo Fluminense de Letras. E até a próxima semana.